Existe uma cidade pequena no sul de Minas Gerais chamada Varginha, com uma população de 130 mil. E em janeiro de 1996, algo simplesmente extraordinário aconteceu lá. Eu tenho um amigo que é documentarista, se chama James Fox, e ele fez um filme chamado Moment of Contact. E ele falou com entre 15 a 20 pessoas, dentre elas algumas viram seres e gente que viu a nave. Ele determinou a trajetória de voo, e basicamente essa nave em forma de charuto ou tic-tac aparentava ter uma espécie de rombo e vazava combustível atrás. Caiu num lugar chamado a Fazenda Maioline e um piloto de ultraleve chamado Carlos de Souza, que também é professor de geografia, segurou pedaços da nave com as próprias mãos. Na estrada, ele fez uma curva de 360 graus, ele perdeu totalmente os motores e ele desceu. Que ele deu um pique, bateu a parte traseira dele destroçou vários pedaços e a parte dianteira dele, que seria praticamente metade, correu, encostou numa árvore. A frente parou, encostou. Literalmente ele fez isso. Ele veio e encostou na árvore, tá? Fez aqui, ó. Encostou na árvore, ficou aqui parado. Eu conversei com Carlos de Souza, o piloto brasileiro e professor de geografia cuja vida mudou em 19 de janeiro de 1996, quando ele viu uma nave desconhecida perder controle e cair. A primeira coisa que eu observei, que me chamou muita atenção, foi o cheiro. Por quê? Porque eu estava esperando, nesse momento, um cheiro de diesel, combustível, querosene de aeronave, e normalmente tem um cheiro muito forte. E pelo contrário, o cheiro que tinha no local da queda era um cheiro de amônia com ovo podre, era um cheiro muito forte. Eu não sei qual a substância ou o combustível que estava lá, era uma coisa muito forte, uma coisa diferente. E aquilo começou a arder os olhos, queimando os olhos. Achando que estava vendo um dirigível ou algum tipo de nave experimental, o primeiro pensamento de Carlos era de que tinha gente dentro. Então ele correu ao local da queda para prestar socorros, e aí se deu conta de que não era um acidente aéreo comum. Um soldado enorme, fortão, o cara dava uns 2 em mim, tá, super forte, veio correndo, vai embora, vai embora, vai embora. Só que nesse momento eu vi vários pedaços do objeto no chão. Eu baixei e peguei um pedaço do objeto. O objeto ele era meio curvo, meio curvado. E aí eu fiquei surpreso. Eu falei, meu Deus, não tem peso nenhum. Sabe aquelas folhas que você tem de embrulhar frango de alumínio que a mulher usa na cozinha normalmente para assar? Era a mesma coisa, o mesmo peso. Não tinha peso. Eu falei, nossa. Eu falei, nossa, estranho isso. Tudo bem. Aí eu peguei e falei, vou guardar. Quando que eu vi, que vinham vindo, falei, vou guardar. Eu peguei e amassei. E abri a mão. Sabe o que você faz com esse movimento para abrir a mão para colocar no bolso? Tem esse movimento? O que aconteceu? A folha fez isso. Voltou ao formato normal. Apareceu um comboio militar, e então os soldados começaram a cercar o local. Antes de chegarem até ele, algo no chão lhe chamou a atenção. Um objeto metálico brilhante dos destroços. E aí chegou esse soldado, encostou em mim, pegou o rifle e começou a bater no meu peito. Vai embora, vai embora. E eu comecei a questionar ele. Falei, não, tem pessoas lá precisando de ajuda. Eu vou ajudar, eu sou piloto, cara. Eu sei o que estão passando. Deu um passo para trás, levantou a arma, engatilhou, botou em direção à minha cabeça, bem aqui, e falou para mim, eu não tô pedindo, eu tô dando uma ordem. Se você não for embora, eu vou abrir a tua cabeça ao meio. E, posteriormente, ele foi preso por uns homens usando ternos escuros. Os seres fugiram. 3 mulheres, a meu ver, muito sinceras, viram os seres, tinham olhos vermelhos, uma pele de coloração marrom, e parece que um dos seres depois foi preso pelos militares por um cara chamado Marco Xerezi, que era soldado, e parece que ele morreu por causa de uma lesão perfurante do ser. E até o Armando Fortunato, que conduziu a autópsia,
Basicamente, viu que era uma bactéria que ele nunca tinha visto antes, e todas essas pessoas no hospital falando de um ET sendo tratado. Tem um neurocirurgião chamado Ítalo Venturelli, que administra toda uma cadeia de 3 hospitais regionais onde eles abrigaram esse ser. Ele estava lá e ele estava checando o trabalho de um cara que suturou e, de fato, operou de maneira rudimentar o ser extraterrestre. Então, você tem uma sequência de eventos, vários depoimentos sobre gente que viu o ser. Para mim, é o caso de OVNI mais interessante do mundo, em termos de registro, porque isso foi nos anos 90, então muita gente ainda está viva. O que você acha desse caso? Sabe que esse episódio criou uma celebridade no Brasil. Essa celebridade se chama o ET de Varginha. Ninguém viu o ET de Varginha, mas todo mundo conhece o ET de Varginha. Aliás, esse fenômeno do ET de Varginha transformou-se num fenômeno nacional. Aliás, as pessoas de vez em quando tratam até em tom de brincadeira, né, quando aparece alguém que fica muito conhecido, está mais conhecido do que o ET de Varginha. Agora, se o ET de Varginha não tornou-se visível, o fenômeno tornou-se documentado. Também documentado na área militar e documentado na área de saúde, na área médica. Os depoimentos, se não todos, mas pelo menos na maior parte, são depoimentos conhecidos, são depoimentos revelados. Estamos falando sobre depoimentos de médicos, como o Dr. Ítalo Venturelli, o neurocirurgião-chefe do hospital regional. Ele relata que chegou para trabalhar como se fosse um dia qualquer. Seu colega, um outro neurocirurgião chamado Dr. Marcos Vinícius, o chamou para conversar. Primeiro mostrou para Venturelli uma fita, uma filmagem pouco nítida do que parecia ser uma criança com uma deformidade, sendo enfaixada após um procedimento. Mas aí Marcos Vinícius insistiu que Ítalo visse seu paciente pessoalmente. Ele traz Ítalo para dentro da sala, onde ele fica frente a frente com o ser, por 4 minutos inteiros. Ele estava só deitado com o campo cirúrgico aqui, uma mão para dentro e outra para fora, assim. Aqui nada. E tranquilo. A cama sentadinha assim, como a gente põe em paciente neurológico, né? Aos poucos ele se deu conta da realidade, de que esse paciente não era humano. Que tinha braços, tinha peito. A esposa do Hall me perguntou se tinha mamilo. Eu não vi mamilo. Não vi mamilo. Deitado assim, não vi. Pescoço, boca muito pequena. O olho assim, como se fosse uma gota. Assim. Lilás. E muito sossegado. Não havia sofrimento nenhum ali. Não sofrimento nenhum. Não tinha mau cheiro, não tinha odor, não tinha pessoa nervosa, não tinha nada diabólico. Um ser angelical ali. Muito em paz. É difícil de mencionar o quão bizarra essa experiência deve ter sido. Um neurocirurgião chegando para um dia de trabalho aparentemente normal, para depois encontrar uma criatura aparentemente alienígena, deitada numa cama hospitalar. Não está sangrando, não está com dor, está respirando bem, tudo tranquilo. Eu falei assim, tá tudo bem, né? O ser olhou para mim, eu sempre falo, olhou com um olhar muito bonito. Não tinha um olhar de julgamento, não tinha um olhar de medo, tinha um olhar de que uma pessoa que está compreendendo muito bem o que está acontecendo, só que era uma pessoa diferente, né? Um ser diferente. Não era nada humano, não era anomalias humanas, era um ser diferente. Eu lido com humanos há 46 anos, na época há uns 30 anos. A gente sabe diferenciar quando é um humano, não é um humano, né? O que intriga é que não tenham gerado, por exemplo, a iniciativa de submeter aqueles que testemunharam, tanto na medicina quanto na área militar, a um escrutínio que ajudasse a iluminar o episódio e a
construir hipóteses sobre o que foi visto, sobre o que foi testemunhado, sobre o que aquilo significava, sobre as possíveis origens. Não, foi colocado uma pedra em cima, o problema foi tratado assim com muita reserva e não foi à frente, né, a possibilidade de se esclarecer o que aconteceu, a não ser na cidade de Varginha, que se transformou de certo modo uma referência turística. A municipalidade criou lá um museu para valorizar, reconhecer o fenômeno, documentar e dar sentido de continuidade e de permanência, tirar do mundo da fantasia para transformar num fenômeno da história da cidade, da história da região, aqui no sul de Minas. A cidade, aliás, é vizinha da terra do grande astro do futebol mundial, do Pelé. É perto de Três Corações, que é a cidade do Pelé, a cidade de Varginha. Eu já tive a oportunidade de ir a Varginha e de ir a Três Corações, e lá o fenômeno é dado assim como certo, que não há dúvida, que aconteceu. Agora, oficialmente, por exemplo, as autoridades de saúde, o Conselho Federal de Medicina, porque há médicos envolvidos, né, não se envolveram no registro, né, na investigação do episódio. E as Forças Armadas trataram com mais prudência ainda, né, por razões que envolvem, naturalmente, interesses de segurança nacional, não só de defesa, de segurança, que é algo mais amplo. Pois é, e tinha uma base lá, a ESA, e parece que todos se mobilizaram quando ocorreu a queda. Inclusive teve um controlador de tráfego aéreo que usou o termo USAF, ou seja, que a Força Aérea Americana estava envolvida. E teve também um piloto da Força Aérea que acabou de dar seu depoimento no Congresso. Imagino que você saiba que muitas das testemunhas vieram no meu programa e depois foram dar seus depoimentos no Congresso em Washington. Agora você tem um piloto americano, publicamente, de que basicamente houve missões que foram apagadas dos registros oficiais que aconteciam entre a CIA, a Força Aérea e Varginha durante essa época de 96. My name is Fred Clausen. I'm a retired U.S. Air Force bird colonel and fighter pilot. In order to secure a cargo plane, a specific protocol must be adhered to. The tasking would be sent to Air Mobility Command at Scott Air Force Base, Illinois, who has command authority over all U.S. Air Force cargo aircraft and refueling tankers. The paper trail has begun. Então, você acredita que os Estados Unidos estão envolvidos em muitos desses eventos de OVNIs e quedas de naves no Brasil? Os Estados Unidos estão envolvidos em tudo no mundo. O que se pergunta é no que os Estados Unidos não estão envolvidos. Evidentemente que fenômenos dessa natureza despertariam o imediato interesse dos Estados Unidos. Por quê? Vamos trabalhar aqui com a hipótese de que um objeto não identificado foi posto ao alcance aqui de algum governo. Um objeto não identificado gera interesse de múltiplas formas. Primeiro, esse objeto é construído com que tipo de material? Tá certo. Qual a tecnologia que permite que esse objeto se desloque a tal ou qual velocidade? Quais são as ligas utilizadas na construção desse material? Quais são os instrumentos usados para a comunicação? Ou seja, qual é o combustível usado para o deslocamento desse objeto? Tudo isso envolve interesse de defesa, interesse científico, e é claro que os Estados Unidos teriam a grande preocupação de que um equipamento desse não caísse nas mãos erradas. Ou nós vamos encontrar esse objeto, ou o russo vai encontrar, o soviético vai encontrar.
Então isso envolve o interesse de segurança nacional, de defesa nacional e um profundo interesse também científico. Ou seja, você pode desvendar um mundo de prognósticos e de perspectivas na constituição de ligas de alta resistência a partir de um objeto desse. Eu não estou dizendo que isso tenha acontecido, o que eu estou dizendo é que o interesse naturalmente existiria. E esse interesse não pararia com o metal. Se você realmente quer entender a tecnologia da nave, você também vai se interessar pelos ocupantes da nave. E no Brasil existe toda uma história paralela sobre isso. De rumores sobre o ET de Varginha ter sido transferido para a custódia dos Estados Unidos. Que a história pegou, levou para Campinas, para um patologista muito famoso, amigo do Dr. Armando aqui, o Palhares, né? E que depois levaram para a área 51, não sei. Isso é o que contam, né? Há uma unidade, um batalhão, lá na cidade de Três Corações, porque lá o Exército mantém a mais antiga escola de sargentos do Brasil, de formação de sargentos do Exército. Nós temos uma outra escola de formação de sargentos da Aeronáutica, mas é no município de São Paulo, de Guaratinguetá. E esse, essa unidade do Exército convive lá com um batalhão que tem uma hierarquia, que tem uma capacidade de mobilização, como fica perto de Varginha, 30 ou 30 e poucos quilômetros, naturalmente, essa unidade, ou uma parte dela, foi deslocada para dar suporte a uma operação envolvendo a presença e a existência desse fenômeno. Então, de que há o interesse dos Estados Unidos, eu não tenho dúvida. Se isso foi processado e de que forma foi processado, isso aí ainda é uma área bastante nebulosa. E que há um contato muito grande entre as duas áreas de defesa, principalmente no período em que o fenômeno aconteceu, entre a área de defesa do Brasil e a área de defesa dos Estados Unidos, eu não tenho dúvida, porque nós temos uma cooperação importante na área de defesa com os Estados Unidos desde da Segunda Guerra Mundial. Nós temos um pouco antes com a Alemanha, com a França, mas a partir da Segunda Guerra, a cooperação maior na área militar, na área de defesa, passou a ser com os Estados Unidos, porque houve na Itália a presença de uma divisão de exército brasileiro que lutou com os soldados dos Estados Unidos lá no terreno italiano contra a Alemanha. Você foi ministro da Defesa sob Dilma Rousseff em 2015 e 2016. Você chegou a investigar oficialmente OVNIs enquanto estava neste cargo? Não, nós temos outras preocupações. Nós temos no Ministério da Defesa uma área reservada, que só é acessada pelo ministro ou pelos especialistas que trabalham dentro da área. Mas é uma área mais voltada para a questão de inteligência, porque nós temos a inteligência militar, que é a inteligência do Comando do Exército, que tem muita tradição, tem a inteligência da Marinha. Acho que nos Estados Unidos também funciona assim, tem a inteligência da Força Aérea, da Aeronáutica. E nós concentramos essas informações numa área de inteligência do Ministério da Defesa. E há, como em qualquer instituição de defesa do mundo, dados reservados, informações que não podem ser disponibilizadas, preocupação com defesa cibernética, porque hoje há uma possibilidade, né, de invasão das instituições e das informações de defesa por hackers, por gente que tem interesse ou em tirar essas informações ou simplesmente bisbilhotar e conhecer e divulgar. Então há uma área que provavelmente seja a área onde essas informações estejam concentradas. E no Comando da Aeronáutica, que era a instituição que acompanhava mais de perto e que recebia os relatos com maior frequência, porque eram oferecidos tanto do pelos pilotos militares, como pelos pilotos civis, que muitas vezes reportavam a informação às torres de controle, que também são fiscalizadas e
controladas pelo Comando da Aeronáutica. Então, essas informações estão mais concentradas no Comando da Aeronáutica. O Exército também tem, porque o Exército participou em algumas dessas operações, e os relatórios são oriundos de oficiais do Exército. Mas a discussão dentro das Forças Armadas em torno dessa agenda, de certa forma, ela diminuiu bastante nos últimos anos. Não sei se só no Brasil, mas pelo menos no Brasil, essa discussão ou as informações sobre esses fenômenos migrou muito mais para a área civil do que permaneceu na área militar.